Nunca, em 32 anos de vida empresarial, Eduardo Mendes imaginou que presenciaria uma cena que mudaria para sempre sua visão sobre julgamentos precipitados e a força de uma mãe desesperada. Era uma terça-feira chuvosa de julho em São Paulo, quando o empresário de 45 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, chegou mais cedo em sua mansão no bairro Nobre de Moema. Sua fortuna de 200 milhões de reais havia sido construída com muito suor e determinação, mas também com uma personalidade dura e muitas vezes inflexível. Eduardo era conhecido nos círculos empresariais paulistanos por sua frieza nas negociações e sua tendência a julgar as pessoas pela aparência e posição social. Depois da morte trágica de sua esposa Camila em um acidente de carro há 4 meses, ele se viu sozinho para cuidar de Gabriel, seu filho recém-nascido de apenas 3 meses de vida. A contratação de uma babá havia sido uma necessidade urgente. Eduardo precisava voltar aos negócios. Sua empresa não podia ficar sem sua presença por muito tempo. Através de uma agência especializada em domésticas para famílias de alta renda, ele havia contratado Maria Santos, uma mulher de 38 anos, moradora da periferia de Carapicuíba. Maria tinha referências impecáveis, mas Eduardo mal havia conversado com ela. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária, alguém pago para fazer um trabalho. Sua aparência simples, roupas baratas e jeito tímido confirmavam todos os preconceitos que Eduardo nutria sobre pessoas de classe baixa. Ele a via como uma pessoa sem muita educação, provavelmente sem perspectivas na vida, trabalhando como babá porque não tinha qualificação para nada melhor. Naquele dia, Eduardo havia saído cedo para uma reunião importante com investidores japoneses interessados em um projeto de torres comerciais no centro de São Paulo. A reunião deveria durar o dia todo, mas uma intoxicação alimentar o forçou a voltar para casa no meio da tarde. Ele não havia avisado ninguém sobre seu retorno antecipado. Com dor de estômago e mal-estar, Eduardo entrou silenciosamente em sua casa, subindo direto para o quarto de Gabriel para verificar se estava tudo bem. O que ele viu ao abrir a porta do quarto infantil o deixou completamente paralisado. Maria estava sentada na poltrona de amamentação, com Gabriel no colo, e o bebê estava claramente mamando em seu seio. Eduardo sentiu uma mistura de choque, confusão e raiva que o fez tremer. Seu primeiro pensamento foi de indignação total. Como aquela mulher ousava amamentar seu filho? Que tipo de atrevimento era aquele? Gabriel era seu filho, filho de Camila, e agora uma estranha estava fazendo algo tão íntimo com a criança. Eduardo sempre soube que bebês eram alimentados com mamadeira quando a mãe não estava presente. Ver uma desconhecida amamentando o Gabriel despertou nele uma fúria primitiva e um medo irracional. Mas o que mais assustou Eduardo não foi apenas a cena em si, mas a expressão no rosto de Maria. Ela não parecia desconfortável ou forçada. Pelo contrário, havia algo de profundamente natural naquele momento. Uma ternura e cuidado que Eduardo não esperava de uma simples funcionária. Maria cantarolava baixinho uma canção de ninar, acariciava delicadamente o rostinho de Gabriel, e o bebê parecia completamente tranquilo e satisfeito. Era como se ela não fosse uma babá, mas sim a própria mãe da criança. Eduardo ficou parado na porta por quase 2 minutos, sem saber como reagir. Parte dele queria irromper no quarto e demitir Maria na mesma hora, exigir explicações sobre essa atitude inaceitável. Outra parte dele ficou intrigada com a naturalidade da cena. Gabriel havia sido uma criança difícil desde o nascimento. Chorava muito, tinha dificuldades para dormir, recusava a mamadeira com frequência. Mas ali, no colo de Maria, ele parecia o bebê mais sereno do mundo. Quando Maria finalmente percebeu a presença de Eduardo, seu rosto empalideceu instantaneamente. Ela rapidamente ajeitou a blusa e se levantou, tentando explicar a situação com uma voz trêmula de nervosismo. Eduardo a interrompeu com uma voz fria e autoritária, exigindo uma explicação imediata para o que acabara de presenciar. O tom de sua voz despertou Gabriel, que começou a chorar intensamente. Maria, visivelmente abalada,
Começou a explicar que Gabriel estava inconsolável há mais de 1 hora, recusando a mamadeira, chorando sem parar. Ela disse que tentou tudo o que sabia para acalmar o bebê, mas nada funcionava. Foi quando, em desespero, ela decidiu tentar amamentá-lo. Disse que tinha leite porque havia perdido seu próprio bebê recentemente e ainda estava no período de amamentação. Eduardo ficou ainda mais confuso e irritado com essa informação. Como assim ela havia perdido um bebê? E por que ela não havia mencionado isso durante a entrevista? A situação ficou ainda mais tensa quando Eduardo exigiu que Maria explicasse detalhadamente sua situação pessoal. Ele queria saber sobre esse bebê que ela havia perdido quando isso aconteceu. Por que ela não havia informado a agência sobre sua condição? Maria, com lágrimas nos olhos, tentava explicar enquanto acalmava Gabriel, que continuava chorando nos braços de Eduardo. O empresário, sem experiência com bebês, não conseguia acalmar o filho, o que o deixava ainda mais frustrado e irritado. Foi quando aconteceu algo que Eduardo jamais esqueceria. Gabriel, que chorava ininterruptamente nos braços do pai, imediatamente se acalmou quando Maria se aproximou. Não foi preciso que ela pegasse o bebê no colo. Apenas sua presença e sua voz suave foram suficientes para que Gabriel parasse de chorar e olhasse diretamente para ela. Era como se a criança reconhecesse em Maria algo especial. Uma conexão que ia além da relação profissional entre babá e bebê. Eduardo observou essa cena com uma mistura de ciúmes, confusão e curiosidade. Como era possível que seu próprio filho reagisse de forma tão diferente com uma mulher que conhecia há apenas 3 semanas? Por que Gabriel parecia tão conectado com Maria? E mais importante, o que realmente havia acontecido com o bebê que ela havia perdido? Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Em vez de demitir Maria imediatamente como era sua intenção inicial, ele decidiu que queria conhecer toda a verdade sobre aquela mulher. Algo no jeito como ela cuidava de Gabriel, na naturalidade com que amamentava a criança, na forma como conseguia acalmá-lo instantaneamente. Despertou nele uma curiosidade que ia além de sua irritação inicial. Eduardo disse a Maria que eles precisavam conversar seriamente sobre toda a situação. Ele queria saber tudo sobre ela, sua história, sua experiência anterior e principalmente sobre o bebê que ela havia perdido. Maria, ainda tremendo de nervosismo, concordou em contar tudo, mas pediu que primeiro ela pudesse acalmar completamente Gabriel, que voltara a se agitar com a tensão no ambiente. O que Eduardo não sabia era que a história de Maria Santos era muito mais complexa e tocante do que ele jamais poderia imaginar. Por trás daquela aparência simples de uma mulher da periferia, escondia-se uma saga de perdas devastadoras, sacrifícios enormes e uma força interior que poucos seres humanos possuem. E o que mais o chocaria seria descobrir que a capacidade de Maria para cuidar de Gabriel não era apenas intuição maternal, mas resultado de uma experiência profissional que ela havia sido obrigada a esconder por razões que ainda não compreendia completamente. Naquela tarde chuvosa, enquanto observava Maria acalmar Gabriel com uma habilidade que parecia quase sobrenatural, Eduardo começou a questionar muitas de suas certezas sobre julgamentos baseados em aparência e posição social. Mas ele ainda não fazia ideia de que nas próximas horas descobriria verdades sobre Maria, que não apenas mudariam sua opinião sobre ela, mas transformariam completamente sua visão sobre preconceito, perda, maternidade e a força incrível de uma mulher que havia perdido tudo, mas ainda encontrava forças para cuidar com amor do filho de outra pessoa. A conversa que estava para acontecer revelaria segredos que Maria guardava há meses, decisões desesperadas que ela havia tomado para sobreviver, e um passado profissional que explicaria não apenas sua habilidade extraordinária com bebês, mas também porque ela havia sido forçada a aceitar um trabalho muito abaixo de sua qualificação real. Eduardo estava prestes a descobrir que suas primeiras impressões sobre Maria Santos estavam não apenas erradas, mas completamente opostas à realidade. Enquanto preparava café na cozinha da mansão, esperando que Maria colocasse Gabriel para dormir, Eduardo refletia sobre os eventos dos últimos meses.
A morte de Camila havia sido devastadora não apenas pela perda do amor de sua vida, mas porque ela morreu apenas 2 meses após dar à luz Gabriel. O bebê mal havia conhecido a mãe, e agora Eduardo se via na posição de ser pai solo de uma criança que parecia rejeitá-lo constantemente. Gabriel chorava sempre que estava nos braços do pai, mas se acalmava imediatamente com pessoas estranhas, enfermeiras do hospital, e agora com Maria. Eduardo sempre atribuiu isso ao fato de ser um homem ocupado, sem jeito para cuidados maternais. Mas ver a reação de Gabriel com Maria despertou nele uma dúvida incômoda. Será que o problema era sua falta de habilidade ou algo mais profundo? Será que Gabriel sentia a frieza emocional que Eduardo sabia que possuía? Essa reflexão o incomodava profundamente. Quando Maria desceu as escadas após colocar Gabriel para dormir, Eduardo notou detalhes nela que não havia percebido antes. Apesar das roupas simples e da aparência humilde, havia algo em seus movimentos, na forma como falava, que sugeria uma educação mais refinada do que ele inicialmente assumiu. Maria falava português corretamente, sem os erros gramaticais que Eduardo esperava de alguém de sua classe social presumida. Seus gestos eram delicados, suas mãos cuidadas apesar de calejadas pelo trabalho. A conversa começou de forma tensa, com Eduardo exigindo explicações em um tom autoritário que costumava usar com funcionários. Mas conforme Maria começou a contar sua história, o tom da conversa mudou drasticamente. Ela falou sobre ter perdido seu bebê de 2 meses de vida, uma menina chamada Ana Clara, devido a complicações de uma pneumonia que não foi diagnosticada a tempo no Hospital Público de Carapicuíba. A morte havia acontecido apenas 6 semanas antes de ela começar a trabalhar na casa de Eduardo. Maria explicou que ainda estava produzindo leite materno e que ver Gabriel chorando desesperadamente, recusando a mamadeira, despertou nela um instinto maternal irresistível. Ela sabia que estava transgredindo limites profissionais, mas a necessidade de acalmar uma criança em sofrimento falou mais alto que qualquer protocolo. Suas palavras eram carregadas de uma dor tão profunda e sincera que Eduardo se sentiu desconfortável com sua reação inicial de raiva. Mas foi quando Maria começou a falar sobre sua situação financeira que Eduardo recebeu o primeiro grande choque da tarde. Maria revelou que antes de trabalhar como babá, ela era enfermeira pediatra formada pela Universidade Federal de São Paulo, com especialização em neonatologia. Havia trabalhado por 15 anos no Hospital das Clínicas, cuidando de bebês prematuros e recém-nascidos com complicações médicas. Sua expertise com bebês não era apenas instinto maternal, mas conhecimento técnico profundo adquirido através de anos de estudo e experiência profissional. Eduardo ficou completamente perplexo com essa revelação. Como uma enfermeira pediatra especializada estava trabalhando como babá? Por que ela não havia mencionado sua formação durante a entrevista? Maria explicou que havia perdido o emprego no hospital devido a cortes orçamentários durante a pandemia. Com um bebê recém-nascido e nenhuma reserva financeira, ela passou meses procurando recolocação na área médica. Mas a crise na saúde pública fez com que muitos hospitais reduzissem drasticamente suas contratações. Quando Ana Clara adoeceu, Maria gastou todas suas economias tentando salvar a filha, pagando consultas particulares, medicamentos caros, exames que o sistema público não conseguia fornecer com a rapidez necessária. Mesmo com todo o seu conhecimento médico, ela não conseguiu salvar a própria filha. A ironia cruel de uma enfermeira pediatra que dedicava sua vida a salvar bebês de outras pessoas, mas não conseguiu salvar o próprio bebê, havia destroçado Maria emocionalmente. Após a morte de Ana Clara, Maria se viu sozinha, sem emprego, sem dinheiro e com dívidas enormes dos tratamentos médicos. O pai da criança havia abandonado Maria durante a gravidez, deixando-a totalmente sozinha para enfrentar a maternidade e, posteriormente, a tragédia da perda. Aceitar um trabalho como babá, muito abaixo de sua qualificação, foi uma questão de sobrevivência. Ela precisava pagar as dívidas, custear o funeral da filha e ter um lugar para morar. Eduardo escutava essa história com uma expressão de choque crescente.
Suas percepções iniciais sobre Maria estavam sendo completamente destruídas. A mulher que ele havia classificado como uma simples doméstica sem educação era, na verdade, uma profissional altamente qualificada que havia sido forçada pelas circunstâncias a aceitar um trabalho muito inferior à sua capacidade. Mais do que isso, era uma mãe que havia perdido tudo e ainda assim encontrava forças para cuidar com amor e dedicação do filho de outra pessoa. Maria continuou explicando que não havia mencionado sua formação médica durante a entrevista, porque temia que Eduardo pensasse que ela estava super qualificada para o trabalho e não a contratasse. Ela precisava desesperadamente do emprego e tinha medo que a verdade sobre sua educação a prejudicasse. Muitos empregadores, explicou ela, preferem funcionários domésticos que considerem no seu lugar, sem educação superior que possa dar ideias ou questionar ordens. A ironia da situação não passou despercebida por Eduardo. Ele havia contratado uma das enfermeiras pediatras mais qualificadas de São Paulo para trabalhar como babá, pagando um salário de R$2.000 mensais, quando na verdade deveria estar pagando pelo menos 10 vezes mais por seus serviços médicos especializados. Gabriel estava sendo cuidado por uma profissional que havia dedicado 15 anos de sua vida a salvar bebês em situações críticas. Quando Maria terminou de contar sua história, Eduardo se sentiu profundamente desconfortável com seus preconceitos iniciais. Ele havia julgado aquela mulher com base puramente em sua aparência e origem social, assumindo que ela era ignorante e sem qualificação. A realidade era exatamente o oposto. Maria era mais qualificada para cuidar de Gabriel do que qualquer babá que ele poderia ter contratado. Mais do que isso, ela estava cuidando de seu filho com um amor e dedicação que iam muito além de obrigações profissionais. Mas Eduardo ainda não havia escutado a parte mais chocante da história de Maria. Quando ele perguntou sobre os detalhes da morte de Ana Clara, Maria hesitou antes de responder. Havia algo na forma como ela desviava o olhar, que sugeria que existiam aspectos da história que ela ainda não havia compartilhado. Eduardo, com sua experiência em negociações, percebeu que Maria estava omitindo informações importantes. Foi quando Eduardo pressionou por mais detalhes que Maria revelou uma verdade que o deixaria acordado por semanas. Ana Clara não havia morrido apenas devido a complicações médicas. A bebê havia morrido porque o Hospital Público de Carapicuíba estava em greve. E Maria não conseguiu atendimento médico adequado a tempo. Quando finalmente conseguiu levar a filha para um hospital particular, já era tarde demais. A menina morreu nos braços de Maria no corredor do hospital, enquanto ela implorava por atendimento que chegou tarde demais. O que mais chocou Eduardo foi quando Maria revelou que Ana Clara havia nascido no mesmo dia que Gabriel. As duas crianças tinham exatamente a mesma idade. Enquanto Gabriel nasceu em uma maternidade particular de luxo em São Paulo, com os melhores médicos e todo o aparato médico disponível, Ana Clara nasceu no sistema público, com recursos limitados e sem o mesmo nível de cuidados. A diferença de apenas alguns quilômetros entre Moema e Carapicuíba havia determinado destinos completamente diferentes para dois bebês nascidos no mesmo dia. Maria explicou que quando viu o anúncio para trabalhar como babá para um bebê recém-nascido, algo dentro dela a compeliu a se candidatar. Era como se cuidar de Gabriel fosse uma forma de honrar a memória de Ana Clara, uma maneira de canalizar todo o amor maternal que ela não podia mais dar à própria filha. Ver Gabriel crescer saudável e feliz era simultaneamente uma fonte de alegria e uma dor constante, lembrando-a diariamente da filha que havia perdido. Eduardo ficou profundamente abalado com essas revelações. A complexidade da situação era muito maior do que ele havia imaginado. Maria não era apenas uma babá qualificada cuidando de seu filho. Ela era uma mãe enlutada, que havia perdido tudo, cuidando de uma criança da mesma idade que sua filha morta, canalizando todo o seu amor e conhecimento médico para Gabriel. A naturalidade com que ela amamentava Gabriel não era atrevimento ou inadequação profissional, mas sim o instinto de uma mãe que ainda tinha leite e viu um bebê precisando de cuidados que uma mamadeira não podia proporcionar. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que surpreenderia a todos que o conheciam.
Em vez de se concentrar nas questões de protocolo e limites profissionais, ele decidiu que queria que Maria continuasse cuidando de Gabriel exatamente como estava fazendo. Mais do que isso, ele queria oferecer a ela algo que pudesse, de alguma forma, compensar tudo que ela havia perdido e reconhecer suas qualificações reais. Eduardo propôs a Maria um novo arranjo. Ele queria contratá-la não como babá, mas como enfermeira particular de Gabriel, pagando um salário compatível com sua formação médica. Além disso, ele se comprometeu a ajudá-la a quitar todas as dívidas médicas relacionadas aos tratamentos de Ana Clara, e ainda ofereceu custear uma pós-graduação em pediatria avançada para que ela pudesse atualizar seus conhecimentos e eventualmente retomar sua carreira médica. Maria ficou completamente sem reação diante dessa proposta. Ela havia entrado na conversa temendo ser demitida e talvez até processada por ter amamentado Gabriel sem permissão. Em vez disso, estava recebendo uma oferta que mudaria completamente sua vida. Eduardo estava propondo não apenas um salário 10 vezes maior, mas também a chance de reconstruir sua carreira e sua vida. Mas Eduardo ainda tinha uma surpresa maior reservada para Maria. Ele revelou que, após escutar toda a história dela, havia chegado à conclusão de que Gabriel precisava de Maria, tanto quanto Maria precisava de Gabriel. A conexão entre eles era evidente e poderosa. Eduardo propôs que Maria se mudasse para um apartamento no mesmo condomínio da mansão, para que pudesse estar sempre disponível para Gabriel, mas com sua independência e privacidade preservadas. A transformação na dinâmica entre Eduardo e Maria foi instantânea e profunda. Eduardo, que sempre foi uma pessoa fria e centrada em negócios, descobriu-se genuinamente preocupado com o bem-estar e a felicidade de uma funcionária. Maria, que havia perdido toda a esperança de reconstruir sua vida após a morte da filha, viu-se diante de oportunidades que pareciam impossíveis apenas horas antes. Mas a história estava longe de terminar. Nos dias seguintes, conforme Eduardo observava mais atentamente a interação entre Maria e Gabriel, ele começou a notar coisas que o deixavam cada vez mais intrigado. Gabriel não apenas se acalmava com Maria, ele parecia florescer sob seus cuidados. O bebê, que antes chorava constantemente e recusava a alimentação, agora dormia piacatically. Se alimentava bem e parecia genuinamente feliz. Era como se Maria tivesse uma conexão especial com a criança que ia além de conhecimento médico ou experiência profissional. Eduardo também começou a observar mudanças em si mesmo. Pela primeira vez desde a morte de Camila, ele se sentia genuinamente interessado na vida e no bem-estar de outra pessoa. Conversas com Maria sobre Gabriel se estendiam por horas, e Eduardo descobriu que ela tinha opiniões inteligentes e insights valiosos sobre muitos assuntos além de cuidados infantis. Sua educação e experiência de vida a tornavam uma companhia intelectualmente estimulante, algo que Eduardo não esperava encontrar em uma funcionária. Conforme passavam mais tempo juntos, Eduardo começou a questionar muitos de seus preconceitos, não apenas sobre Maria, mas sobre classe social, educação e valor das pessoas em geral. Maria havia sido forçada por circunstâncias a aceitar um trabalho inferior à sua qualificação, mas isso não diminuía em nada seu valor como pessoa ou profissional. Quantas outras pessoas talentosas e qualificadas estavam trabalhando em posições inferiores às suas capacidades devido a circunstâncias econômicas ou sociais? A presença de Maria na casa também trouxe uma mudança na atmosfera geral. A mansão, que antes parecia fria e silenciosa, agora tinha vida e calor humano. Gabriel ria frequentemente, explorava o ambiente com curiosidade e parecia uma criança completamente diferente. Eduardo, que antes evitava passar tempo em casa, começou a sair mais cedo do escritório para acompanhar os progressos do filho. Mas foi durante uma noite particularmente difícil que Eduardo presenciou algo que mudaria para sempre sua percepção sobre maternidade, perda e amor incondicional. Gabriel havia adoecido com uma febre alta, e mesmo com todo o seu conhecimento médico, Maria estava claramente preocupada. Eduardo sugeriu levar o bebê imediatamente para o hospital, mas Maria explicou que febres em bebês tão pequenos eram comuns
e que ela podia monitorar a situação em casa, desde que a temperatura não ultrapassasse certos limites. Durante toda a noite, Maria não saiu do lado de Gabriel. Eduardo observou, fascinado e comovido, como ela aplicava compressas frias, monitorava constantemente a temperatura, ajustava a medicação com precisão milimétrica e ainda encontrava tempo para cantar canções de ninar e oferecer o conforto emocional que Gabriel precisava. Era como assistir a uma sinfonia de cuidados médicos e amor maternal, executada por uma virtuose. Por volta das 3 da manhã, quando a febre finalmente baixou e Gabriel adormeceu tranquilo, Eduardo encontrou Maria chorando silenciosamente na cozinha. Quando perguntou o que estava acontecendo, Maria explicou que cuidar de Gabriel durante a doença havia trazido de volta todas as lembranças de Ana Clara. Ela reviveu as noites em que havia passado acordada, tentando cuidar da própria filha, a sensação de impotência quando os cuidados não eram suficientes, e o desespero de ver uma criança sofrendo sem poder fazer mais do que estava ao seu alcance. Naquele momento, Eduardo compreendeu a dimensão real do sacrifício emocional que Maria fazia todos os dias. Cuidar de Gabriel não era apenas um trabalho para ela. Era uma forma de redenção, de cura, mas também uma fonte constante de dor e lembrança. Cada sorriso de Gabriel era simultaneamente uma alegria e uma lembrança dolorosa de sorrisos que Ana Clara nunca poderia dar. Cada marco de desenvolvimento que Gabriel alcançava era uma celebração tingida pela melancolia de Marcos, que Ana Clara nunca alcançaria. Eduardo se sentiu profundamente tocado pela coragem e força interior de Maria. Como ela conseguia cuidar de Gabriel com tanto amor e dedicação, sabendo que cada dia era uma lembrança viva da filha que havia perdido? Como ela encontrava forças para celebrar os progressos de Gabriel, sabendo que Ana Clara nunca teria a chance de alcançar esses mesmos marcos? Foi nessa conversa da madrugada que Eduardo teve um insight que mudaria não apenas sua relação com Maria, mas toda a sua filosofia de vida. Maria não estava apenas cuidando de Gabriel apesar de sua dor, ela estava transformando sua dor em amor, sua perda em dedicação, seu luto em propósito. Ela havia encontrado uma forma de honrar a memória de Ana Clara através do cuidado com Gabriel, transformando uma tragédia pessoal em fonte de amor e cuidado para outra família. Essa percepção levou Eduardo a uma reflexão profunda sobre sua própria vida e prioridades. Há anos ele estava focado exclusivamente em acumular riqueza e construir seu império empresarial, mas nunca havia parado para pensar sobre o significado real de sucesso e felicidade. Maria, que havia perdido tudo em termos materiais, parecia ter encontrado um propósito e uma paz interior que Eduardo, com toda a sua riqueza, nunca havia experimentado. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Uma semana após a noite em que Gabriel ficou doente, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era da diretora do hospital onde Maria havia trabalhado, perguntando se ele sabia onde encontrá-la. Aparentemente, havia surgido uma vaga para a coordenadora da UTI neonatal, e Maria era a primeira opção para a posição. O salário oferecido era 3 vezes maior do que Eduardo estava pagando, e a posição representaria o reconhecimento profissional que Maria merecia. Eduardo ficou dividido entre 2 reações conflitantes. Por um lado, ficou genuinamente feliz pela oportunidade que Maria estava recebendo. Era a chance dela retomar sua carreira médica e reconstruir sua vida profissional. Por outro lado, ele se sentiu egoisticamente preocupado com o que aconteceria com Gabriel. A criança havia florescido sob os cuidados de Maria, e Eduardo temia que uma mudança pudesse afetar negativamente o desenvolvimento do filho. Quando Eduardo contou para Maria sobre a ligação do hospital, a reação dela foi complexa e inesperada. Em vez da alegria que ele esperava, Maria ficou visivelmente conflituosa. Ela explicou que, apesar de toda a sua formação médica e amor pela profissão, não sabia se estava emocionalmente preparada para voltar a trabalhar com bebês em situações críticas. O trauma de não ter conseguido salvar Ana Clara havia abalado sua confiança profissional de uma forma que ela ainda não havia superado completamente.
Além disso, Maria havia desenvolvido uma conexão tão forte com Gabriel que a ideia de deixá-lo também a deixava angustiada. Não era apenas uma questão profissional, mas emocional. Gabriel havia se tornado uma fonte de propósito e alegria em sua vida, uma razão para seguir em frente após a tragédia pessoal que havia vivido. Abandoná-lo para retomar sua carreira médica parecia uma traição não apenas a Gabriel, mas à memória de Ana Clara. Eduardo percebeu que estava diante de uma situação muito mais complexa do que havia imaginado inicialmente. Maria não era apenas uma funcionária que poderia facilmente ser substituída ou que sairia correndo atrás de uma oportunidade melhor. Ela havia se tornado uma parte integral da vida de Gabriel e, por extensão, de sua própria vida. A decisão sobre aceitar ou recusar a oferta do hospital não afetaria apenas Maria, mas toda a dinâmica familiar que havia se desenvolvido nos últimos meses. Foi então que Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até Maria. Ele propôs uma solução que nunca havia considerado antes, uma que demonstrava o quanto sua perspectiva sobre relacionamentos pessoais e profissionais havia mudado desde que conheceu a verdadeira história de Maria. Eduardo sugeriu que eles encontrassem uma forma de Maria retomar sua carreira médica sem abandonar completamente Gabriel. Uma solução que beneficiaria a todos os envolvidos e honraria tanto suas qualificações profissionais quanto sua conexão especial com Gabriel. A proposta de Eduardo era audaciosa e inovadora. Ele sugeriu que Maria aceitasse a posição no hospital, mas trabalhando meio período, e continuasse cuidando de Gabriel nas horas vagas. Para compensar a diferença salarial, Eduardo se comprometeu a complementar sua renda para que ela não tivesse prejuízo financeiro. Além disso, ele propôs custear uma creche particular de alta qualidade para Gabriel, onde ele pudesse socializar com outras crianças enquanto Maria estava trabalhando no hospital. Mas Eduardo tinha ainda uma surpresa maior. Ele revelou que havia estado pensando em criar uma fundação voltada para melhorar o atendimento médico em hospitais públicos da periferia, especialmente na área de neonatologia. Sua ideia era que Maria não apenas retomasse sua carreira médica, mas se tornasse a coordenadora médica dessa fundação, usando sua experiência pessoal e profissional, para ajudar outros bebês e famílias que estivessem passando por situações similares às que ela havia vivido. A proposta deixou Maria completamente sem palavras. Eduardo estava oferecendo não apenas a oportunidade de retomar sua carreira, mas de transformar sua experiência pessoal de perda em uma ferramenta para ajudar outras famílias. Era como se todo o sofrimento que ela havia vivido pudesse finalmente ter um propósito maior, uma forma de prevenir que outras mães passassem pela mesma tragédia que ela havia enfrentado com Ana Clara. Mas a decisão final ficaria para Maria. Eduardo deixou claro que, independente do que ela escolhesse, Gabriel sempre teria um lugar especial reservado em sua vida. Eles haviam desenvolvido uma conexão que transcendia qualquer relação profissional. E Eduardo estava determinado a manter Maria como parte da família, não importava qual forma isso assumisse. A transformação que havia acontecido na vida de Eduardo era profunda e duradoura. O empresário frio e focado apenas em negócios havia descoberto a importância de conexões humanas genuínas, de empatia e de olhar além das aparências para compreender as pessoas em sua totalidade. Maria havia lhe ensinado lições sobre perda, resiliência, propósito e amor que nenhuma escola de negócios ou experiência empresarial poderia proporcionar. Mas a história de Maria e Gabriel ainda reservava reviravoltas que nem Eduardo poderia prever. A decisão que ela tomaria nas próximas semanas não apenas definiria o futuro dela e de Gabriel, mas também revelaria verdades sobre maternidade, amor incondicional e a capacidade humana de transformar tragédia pessoal em propósito de vida, que deixariam Eduardo questionando tudo o que ele pensava saber sobre o que realmente importa na vida. Enquanto Eduardo esperava a decisão de Maria, ele se viu refletindo sobre como um mal-entendido inicial sobre uma cena de amamentação havia se transformado em uma jornada de descoberta pessoal que mudaria para sempre suas prioridades e valores. A mulher que ele havia julgado como uma simples babá sem educação havia se revelado não apenas uma profissional altamente qualificada,
mas uma pessoa de uma força interior e capacidade de amor que desafiavam tudo o que ele pensava saber sobre caráter humano e verdadeiro valor pessoal. A resposta de Maria viria em breve, mas Eduardo já sabia que, independentemente de qual fosse sua decisão, sua vida nunca mais seria a mesma. Gabriel havia ganhado não apenas uma cuidadora excepcional, mas uma segunda mãe que o amava incondicionalmente. E Eduardo havia ganhado algo que sua riqueza nunca conseguira comprar: uma compreensão verdadeira sobre o que significa família, amor e propósito de vida. A resposta de Maria chegou de uma forma que Eduardo jamais poderia prever, revelando uma dimensão ainda mais profunda de sua história, que deixaria o empresário questionando tudo sobre destino, propósito e as forças misteriosas que conectam vidas humanas. 3 dias após Eduardo apresentar sua proposta sobre a fundação e o trabalho no hospital, Maria pediu para conversar com ele em particular. Eduardo percebeu imediatamente que havia algo diferente em sua postura. Maria parecia mais resoluta, como se tivesse chegado a uma conclusão importante, não apenas sobre a proposta profissional, mas sobre algo muito mais fundamental em sua vida. Maria começou a conversa revelando algo que havia omitido em suas confissões anteriores. Ela contou que durante seus 15 anos trabalhando na UTI neonatal do Hospital das Clínicas, havia desenvolvido uma reputação quase lendária entre colegas e superiores. Era conhecida como o anjo dos prematuros, por sua capacidade aparentemente sobrenatural de salvar bebês que outros médicos consideravam casos perdidos. Sua taxa de sucesso com bebês em estado crítico era estatisticamente impossível, algo que intrigava até os médicos mais experientes do hospital. Eduardo escutou essa revelação com crescente fascínio. Maria continuou explicando que ela própria nunca compreendeu completamente sua habilidade especial com bebês prematuros e recém-nascidos em situações críticas. Era como se ela tivesse uma intuição médica que ia além dos protocolos e conhecimentos técnicos aprendidos na faculdade. Ela conseguia identificar sinais sutis que outros profissionais não percebiam, antecipar crises antes que os equipamentos médicos as detectassem e proporcionar um tipo de cuidado que parecia acelerar milagrosamente o processo de recuperação das crianças. Mas o que mais impressionou Eduardo foi quando Maria revelou que durante todos esses anos, ela havia documentado meticulosamente todos os casos que havia tratado, desenvolvendo técnicas inovadoras de cuidados neonatais que nunca havia publicado ou compartilhado oficialmente. Ela possuía pesquisas e métodos que poderiam revolucionar o tratamento de bebês prematuros no Brasil, mas sempre considerou que não tinha credenciais suficientes para apresentar suas descobertas em congressos médicos ou revistas especializadas. Eduardo ficou atônito com essa revelação. Maria não era apenas uma enfermeira altamente qualificada. Ela era uma pesquisadora médica com descobertas potencialmente revolucionárias que poderia salvar milhares de vidas. E ela havia mantido todo esse conhecimento guardado por insegurança e modéstia excessiva. A mulher que ele havia inicialmente julgado como uma simples babá sem educação era, na verdade, uma das profissionais mais talentosas na área de neonatologia do país. Mas Maria ainda não havia terminado suas revelações. Ela contou que, após a morte de Ana Clara, havia passado meses culpando a si mesma, questionando se toda a sua reputação de anjo dos prematuros não passava de sorte ou coincidência. Se ela era tão boa salvando os bebês de outras pessoas, por que não conseguiu salvar a própria filha? Essa culpa havia destroçado sua autoconfiança profissional e a feito questionar se realmente tinha vocação para a medicina neonatal. Eduardo começou a compreender a dimensão real do trauma psicológico que Maria havia enfrentado. Não era apenas a perda de uma filha, mas o questionamento de toda a sua identidade profissional e propósito de vida. Uma mulher que havia dedicado 15 anos a salvar bebês havia se sentido como uma fracassada por não conseguir salvar o próprio bebê. A ironia cruel da situação era devastadora. Foi então que Maria fez uma revelação que deixou Eduardo completamente sem palavras. Ela contou que, durante as noites em que cuidava de Gabriel, especialmente quando ele estava doente,
Havia aplicado instintivamente algumas das técnicas inovadoras que desenvolvera ao longo dos anos no hospital. Ela havia monitorado os sinais vitais de Gabriel com uma precisão que ia além dos cuidados normais de uma babá, identificado padrões de comportamento que indicavam necessidades específicas da criança e aplicado métodos de estímulo neurológico que promoviam um desenvolvimento acelerado. Eduardo percebeu que o florescimento extraordinário de Gabriel sob os cuidados de Maria não era apenas resultado de amor e atenção, mas também da aplicação de técnicas médicas avançadas que Maria havia desenvolvido ao longo de sua carreira. Gabriel estava recebendo cuidados de um nível que normalmente só estaria disponível em UTIs neonatais de hospitais de ponta. Sem saber, Eduardo havia contratado uma das maiores especialistas em cuidados neonatais do país para cuidar de seu filho. Mas a revelação mais impactante ainda estava por vir. Maria contou que durante as últimas semanas havia observado sinais em Gabriel que a preocupavam profundamente. Sinais sutis que qualquer outra pessoa consideraria normais, mas que para alguém com sua experiência indicavam a possibilidade de um problema cardíaco congênito que poderia passar despercebido por meses ou até anos. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Maria explicou que Gabriel apresentava uma coloração ligeiramente diferente dos lábios durante determinadas atividades, um padrão de respiração específico durante o sono e certas reações que, isoladamente, pareciam normais, mas juntas sugeriam uma condição cardíaca que precisava ser investigada imediatamente. Se sua suspeita estivesse correta, Gabriel precisaria de cirurgia nos próximos meses para corrigir o problema antes que se tornasse crítico. A possibilidade de Gabriel ter um problema cardíaco sério deixou Eduardo em pânico absoluto. Mas Maria rapidamente o tranquilizou, explicando que, se diagnosticado precocemente, o tipo de problema que ela suspeitava era completamente tratável com cirurgia, e Gabriel poderia ter uma vida perfeitamente normal. O importante era fazer os exames corretos o quanto antes para confirmar ou descartar suas suspeitas. Eduardo imediatamente quis levar Gabriel aos melhores cardiologistas pediátricos de São Paulo. Mas Maria sugeriu algo diferente. Ela conhecia um médico extraordinário no Hospital das Clínicas, Dr. Roberto Almeida, que era considerado o melhor cardiologista pediátrico do Brasil. Ela havia trabalhado com ele em muitos casos complexos durante seus anos no hospital e sabia que ele era a pessoa mais qualificada para examinar Gabriel. A ironia da situação não passou despercebida por Eduardo. Maria, que havia perdido a própria filha por não conseguir atendimento médico adequado a tempo, havia identificado um problema potencialmente sério em Gabriel antes que qualquer outro profissional pudesse detectá-lo, possivelmente salvando a vida da criança. Se Gabriel realmente tivesse um problema cardíaco, a expertise médica de Maria teria sido crucial para um diagnóstico precoce. No dia seguinte, Eduardo, Maria e Gabriel foram ao Hospital das Clínicas para a consulta com o Dr. Roberto. O médico, que conhecia bem a reputação profissional de Maria, ficou intrigado quando soube que ela estava trabalhando como babá. Após examinar Gabriel detalhadamente, Dr. Roberto confirmou as suspeitas de Maria. Gabriel tinha uma pequena comunicação interventricular, um tipo de problema cardíaco congênito que, se não tratado, poderia causar complicações sérias no futuro. Dr. Roberto elogiou efusivamente a capacidade diagnóstica de Maria, dizendo que pouquíssimos profissionais conseguiriam identificar sinais tão sutis em uma criança aparentemente saudável. Ele confirmou que, com uma cirurgia relativamente simples realizada nos próximos 2 meses, Gabriel se recuperaria completamente e poderia ter uma vida normal e saudável. Sem o diagnóstico precoce de Maria, o problema poderia ter passado despercebido por anos, potencialmente causando danos irreversíveis ao coração da criança. Eduardo estava simultaneamente apavorado com o diagnóstico e profundamente grato a Maria por ter salvado a vida de seu filho. Naquele momento, ele compreendeu que a chegada de Maria em suas vidas não havia sido coincidência, mas uma intervenção quase providencial.
Uma mulher que havia perdido a própria filha por não conseguir atendimento médico adequado, havia salvado a vida do filho dele através de sua expertise médica extraordinária. Mas a história ainda reservava mais reviravoltas emocionantes. Enquanto aguardavam os exames complementares de Gabriel, Dr. Roberto conversou longamente com Eduardo sobre a carreira e as capacidades excepcionais de Maria. Ele revelou que durante os anos em que trabalharam juntos, Maria havia sido fundamental em desenvolver novos protocolos de tratamento que haviam salvado centenas de bebês prematuros. Suas técnicas inovadoras eram tão eficazes que outros hospitais de São Paulo haviam começado a adotá-las, mesmo sem saber que Maria era a criadora original dos métodos. Dr. Roberto também revelou algo que deixou Eduardo ainda mais impressionado. Durante a pandemia, quando o hospital precisou demitir vários funcionários, Maria havia sido uma das últimas a serem dispensadas, exatamente por causa de sua importância para a UTI neonatal. Ela só foi demitida quando o hospital foi forçado a fechar temporariamente toda a ala neonatal devido a cortes orçamentários extremos. Sua demissão havia sido considerada uma das perdas mais significativas que o hospital havia sofrido durante a crise. Eduardo perguntou por que o hospital estava interessado em recontratar Maria agora. Dr. Roberto explicou que, com a normalização gradual da situação pós-pandemia, o hospital estava desesperado para trazer de volta seus melhores profissionais. A vaga de coordenadora da UTI neonatal havia sido criada especificamente para Maria, com um salário muito acima do padrão, exatamente porque a administração do hospital reconhecia que perder uma profissional de seu nível havia sido um erro estratégico grave. Mas Dr. Roberto tinha uma informação ainda mais surpreendente. Ele contou que um grupo de médicos do hospital havia estado discutindo a possibilidade de ajudar Maria a publicar suas pesquisas e técnicas inovadoras em revistas médicas internacionais. Eles acreditavam que os métodos que ela havia desenvolvido poderiam ser aplicados em hospitais do mundo inteiro, potencialmente salvando milhares de bebês prematuros anualmente. Eduardo ficou completamente fascinado com essas revelações. Maria não era apenas uma enfermeira talentosa. Ela era uma pesquisadora médica com descobertas que poderiam ter impacto global na área de neonatologia. E ela havia mantido todo esse potencial oculto por insegurança e falta de oportunidades para divulgar seu trabalho. Foi então que Eduardo tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de Maria, mas potencialmente a vida de milhares de bebês ao redor do mundo. Ele propôs a criação de um instituto de pesquisa em neonatologia, que seria dirigido por Maria, com financiamento integral de sua fortuna pessoal. O instituto não apenas aplicaria as técnicas inovadoras de Maria, mas também conduziria pesquisas para desenvolvê-las ainda mais e treinar outros profissionais para aplicá-las. A proposta de Eduardo ia muito além de qualquer coisa que Maria poderia ter imaginado. Ele estava oferecendo os recursos para transformar suas descobertas pessoais em uma ferramenta de mudança médica global. O instituto seria equipado com a mais avançada tecnologia médica disponível, teria uma equipe de pesquisadores de ponta e estaria conectado com hospitais e universidades de todo o mundo para divulgar e implementar as técnicas desenvolvidas por Maria. Mas Eduardo teve uma ideia ainda mais audaciosa. Ele sugeriu que o instituto fosse nomeado Instituto Ana Clara de Pesquisas Neonatais, em homenagem à filha que Maria havia perdido. Dessa forma, a memória de Ana Clara seria honrada através de um legado que poderia salvar milhares de bebês, transformando a tragédia pessoal de Maria em uma fonte de esperança e vida para famílias ao redor do mundo. Quando Eduardo fez essa proposta, Maria começou a chorar incontrolavelmente. Pela primeira vez desde a morte de Ana Clara, ela sentia que toda sua dor e perda poderiam ter um propósito maior. A ideia de que a memória de sua filha pudesse ser honrada através de pesquisas que salvariam outras crianças dava um significado transcendente à sua tragédia pessoal. Eduardo continuou detalhando sua visão para o instituto. Além das pesquisas, o local ofereceria tratamento gratuito para famílias de baixa renda, exatamente como a família de Maria quando Ana Clara estava doente.
Nenhum bebê morreria por falta de recursos financeiros para tratamento adequado. O instituto seria um lugar onde a expertise médica de ponta estaria disponível para todas as famílias, independentemente de sua situação econômica. A transformação na expressão de Maria era visível. Pela primeira vez em meses, Eduardo via em seus olhos não apenas dor e resignação, mas esperança, propósito e uma energia renovada. A possibilidade de transformar sua experiência de perda em uma ferramenta para salvar outras famílias havia reacendido nela a paixão pela medicina que havia sido temporariamente sufocada pela tragédia pessoal. Mas Maria ainda tinha dúvidas sobre aceitar uma responsabilidade tão grande. Ela questionava se estava emocionalmente preparada para dirigir um instituto, se suas descobertas realmente eram tão revolucionárias quanto Eduardo e Dr. Roberto acreditavam, e se ela seria capaz de lidar com a pressão de salvar vidas quando havia falhado em salvar a própria filha. Eduardo e Dr. Roberto trabalharam juntos para convencer Maria de que sua falha em salvar Ana Clara não havia sido uma questão de competência médica, mas de falta de recursos e oportunidades. Eles explicaram que no sistema público de saúde, mesmo os melhores profissionais são limitados por falta de equipamentos, medicamentos e estrutura adequada. Maria não havia falhado como mãe ou como profissional. Ela me havia sido vítima de um sistema deficiente. Gradualmente, Maria começou a aceitar que talvez sua experiência de perda, combinada com sua expertise médica, pudesse realmente ser transformada em uma ferramenta poderosa para ajudar outras famílias. A ideia do Instituto Ana Clara começou a tomar forma real em sua mente, e ela começou a visualizar como poderia aplicar todas suas descobertas e experiências para criar um centro de excelência em neonatologia que servisse tanto famílias ricas quanto pobres. Enquanto isso, os exames de Gabriel confirmaram que a cirurgia cardíaca seria necessária, mas que o prognóstico era excelente. Dr. Roberto assegurou que, com a intervenção precoce identificada por Maria, Gabriel se recuperaria completamente e poderia ter uma vida absolutamente normal. A cirurgia seria realizada pela melhor equipe de cardiologia pediátrica do país e Gabriel estaria em casa, saudável, dentro de algumas semanas. A gratidão de Eduardo por Maria havia evoluído para algo muito mais profundo que reconhecimento profissional. Ela havia salvado a vida de seu filho, transformado sua perspectiva sobre preconceito e julgamentos sociais, e agora estava aceitando liderar um projeto que poderia impactar positivamente milhares de famílias. Maria havia se tornado não apenas uma funcionária valorizada, mas uma pessoa integral à sua vida e à vida de Gabriel. Foi durante o período de preparação para a cirurgia de Gabriel que Eduardo e Maria desenvolveram uma dinâmica de parceria e confiança mútua que surpreendeu ambos. Eduardo, que sempre havia sido uma pessoa controladora e independente, descobriu-se dependendo genuinamente do conhecimento, intuição e suporte emocional de Maria. Ela, por sua vez, começou a confiar no julgamento empresarial e capacidade de realização de Eduardo para transformar sua visão do instituto em realidade. A cirurgia de Gabriel foi um sucesso absoluto. Dr. Roberto e sua equipe corrigiram completamente o problema cardíaco, e a recuperação foi ainda mais rápida do que o esperado. Maria acompanhou todo o processo, aplicando suas técnicas de cuidados pós-operatórios que aceleraram significativamente a cicatrização e recuperação de Gabriel. Em uma semana, o bebê estava em casa, mais ativo e saudável do que nunca. Durante o período de recuperação de Gabriel, Eduardo observou algo que o tocou profundamente. Maria cuidava de Gabriel com um amor e dedicação que iam muito além de qualquer obrigação profissional. Mas agora havia uma diferença fundamental. Ela não estava mais tentando substituir Ana Clara através de Gabriel, mas sim honrando a memória da filha através do cuidado com ele. Era uma forma madura e saudável de canalizar seu amor maternal e sua dor de perda. Gabriel, por sua vez, claramente via Maria como mais do que uma cuidadora. Ele reagia à presença dela com alegria genuína, procurava seu colo quando estava desconfortável e parecia ter uma conexão especial com ela, que não tinha com mais ninguém, incluindo o próprio Eduardo.
Era evidente que para Gabriel, Maria havia se tornado uma figura materna real e integral em sua vida. Eduardo começou a refletir sobre a dinâmica familiar não tradicional que havia se desenvolvido. Gabriel tinha um pai biológico dedicado, mas também tinha uma figura materna adotiva que o amava incondicionalmente. Maria tinha uma carreira profissional extraordinária pela frente, mas também tinha um papel maternal em uma criança que a adorava. E Eduardo tinha não apenas uma parceira profissional brilhante para seu instituto, mas também uma coparente não oficial para Gabriel. A oficialização do Instituto Ana Clara aconteceu 3 meses após a cirurgia de Gabriel. Eduardo investiu 50 milhões de reais na criação do instituto, equipando-o com a mais avançada tecnologia médica disponível no mundo. Maria foi oficialmente nomeada diretora médica e de pesquisas, com um salário que refletia sua verdadeira qualificação e o valor de suas descobertas. A cerimônia de inauguração do Instituto foi um evento emocionante que reuniu os principais médicos e pesquisadores em neonatologia do Brasil e do exterior. Maria apresentou pela primeira vez publicamente suas técnicas inovadoras, e a resposta da comunidade médica internacional foi extraordinária. Vários hospitais de outros países já demonstraram interesse em implementar os métodos desenvolvidos por Maria, e diversas universidades ofereceram parcerias para pesquisas conjuntas. Mas o momento mais tocante da cerimônia foi quando Maria dedicou o instituto não apenas à memória de Ana Clara, mas também a Gabriel, o bebê que me ensinou que é possível transformar perda em amor e tragédia em propósito. Gabriel, agora com 8 meses e completamente saudável, estava presente na cerimônia, nos braços de Maria, como um símbolo vivo da transformação que havia acontecido em suas vidas. Eduardo observou a cerimônia com uma sensação de realização que ia muito além de qualquer sucesso empresarial que havia experimentado. Ele havia sido instrumental em transformar uma tragédia pessoal em uma ferramenta de esperança para milhares de famílias. Mais do que isso, havia descoberto que o verdadeiro sucesso não se media em dinheiro acumulado, mas em vidas positivamente impactadas. Nos meses que se seguiram à inauguração do Instituto, a vida de Eduardo, Maria e Gabriel se estabeleceu em uma rotina que era simultaneamente profissional e familiarmente íntima. Maria dividia seu tempo entre dirigir o Instituto, conduzir pesquisas e cuidar de Gabriel. Eduardo se envolvia ativamente tanto na administração do Instituto quanto nos cuidados com Gabriel. A criança crescia em um ambiente rico em amor, conhecimento médico especializado e propósito social. O impacto do Instituto Ana Clara começou a ser sentido rapidamente. Em seu primeiro ano de funcionamento, o Instituto tratou mais de 2.000 bebês, muitos dos quais em situações críticas que teriam resultado em morte em hospitais com menos recursos. As técnicas desenvolvidas por Maria aumentaram em 40% a taxa de sobrevivência de bebês prematuros extremos, um avanço médico que estava chamando a atenção internacional. Mas talvez o impacto mais significativo tenha sido no próprio Maria. A mulher que havia perdido tudo e se sentido como uma fracassada, havia se transformado em uma das pesquisadoras mais respeitadas em neonatologia no mundo. Ela havia encontrado uma forma de transformar sua dor pessoal em uma ferramenta poderosa para ajudar outras famílias, honrando a memória de Ana Clara de uma forma que dava significado transcendente à sua perda. Eduardo também passou por uma transformação profunda. O empresário frio e focado apenas em lucro havia descoberto a satisfação de usar sua riqueza para criar algo que genuinamente melhorava o mundo. Ele reduziu significativamente seu envolvimento em negócios puramente lucrativos para se dedicar mais ao Instituto e a Gabriel. Sua prioridade havia mudado de acumular riqueza para criar legado e impacto positivo. Gabriel, agora com 1 ano de idade, crescia cercado por amor, propósito e uma consciência precoce de que sua vida estava conectada a algo maior. Ele havia se tornado não apenas um símbolo da recuperação de Maria de sua tragédia pessoal, mas também uma inspiração constante para o trabalho do Instituto. Cada bebê salvo no Instituto era, de certa forma, uma extensão do amor que Maria sentia por Gabriel e da memória que ela guardava de Ana Clara.
A conexão entre Eduardo, Maria e Gabriel havia evoluído para algo que transcendia definições tradicionais de família ou relacionamentos profissionais. Eles haviam se tornado uma unidade familiar não convencional, unida não apenas por afeto mútuo, mas por propósito compartilhado e experiências transformadoras. Era uma família criada não por laços sanguíneos, mas por amor, perda, redenção e propósito comum. 1 ano após a inauguração do Instituto, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até Maria. Ele propôs oficializar legalmente a posição de Maria como co-guardiã de Gabriel, garantindo que ela tivesse direitos parentais oficiais sobre a criança que havia ajudado a salvar e a criar. Era uma forma de reconhecer oficialmente o papel maternal que Maria havia assumido na vida de Gabriel e garantir que sua conexão especial fosse protegida legalmente. Maria ficou profundamente emocionada com essa proposta. Significava não apenas o reconhecimento de seu amor por Gabriel, mas também a segurança de que sempre seria parte da vida da criança, independentemente de qualquer mudança nas circunstâncias. Para uma mulher que havia perdido uma filha, ter direitos parentais oficiais sobre Gabriel representava uma segunda chance de maternidade que ela nunca ousou sonhar. A cerimônia de oficialização da coguarda de Gabriel foi um evento íntimo, mas profundamente significativo. Eduardo, Maria e Gabriel se tornaram oficialmente uma família não tradicional, unida por amor, propósito e experiências compartilhadas. Era uma família que havia nascido de tragédia, mas florescido através de amor, compreensão mútua e dedicação ao bem-estar de outros. 2 anos após aquela tarde chuvosa, em que Eduardo havia ficado chocado ao ver Maria amamentando Gabriel, suas vidas haviam sido completamente transformadas. O mal-entendido inicial havia se tornado o catalisador para mudanças que nenhum deles poderia ter previsto. Eduardo havia aprendido sobre preconceito, empatia e o verdadeiro significado de sucesso. Maria havia encontrado uma forma de transformar sua tragédia pessoal em propósito de vida. E Gabriel havia crescido em um ambiente de amor incondicional e propósito social, que o prepararia para uma vida de significado e impacto positivo. O Instituto Ana Clara havia se tornado uma referência internacional em neonatologia, com técnicas desenvolvidas por Maria sendo aplicadas em hospitais de dezenas de países. Milhares de bebês haviam sido salvos através dos métodos que ela desenvolveu, e centenas de famílias haviam sido poupadas da tragédia que ela própria havia vivido. A memória de Ana Clara estava sendo honrada através de cada vida salva no Instituto. Eduardo havia descoberto que sua verdadeira vocação não era apenas fazer dinheiro, mas usar sua capacidade empresarial para criar mudanças positivas no mundo. O Instituto havia se tornado seu projeto mais importante, e ele planejava dedicar o resto de sua vida a expandi-lo e replicá-lo em outras cidades e países. Maria havia se tornado uma das vozes mais respeitadas em pesquisa neonatal no mundo, palestrando em conferências internacionais e colaborando com as melhores universidades e hospitais globalmente. Mas sua maior realização pessoal era ver Gabriel crescer saudável e feliz, sabendo que ela havia sido instrumental tanto em salvá-lo fisicamente quanto em proporcioná-lo um ambiente de amor e propósito. A história, que começou com um mal-entendido sobre a amamentação, havia se transformado em uma saga de redenção, propósito e amor incondicional. Eduardo havia aprendido que julgar pessoas pelas aparências é não apenas errado, mas pode fazer com que perdamos oportunidades de conhecer indivíduos extraordinários que podem transformar nossas vidas. Maria havia descoberto que mesmo as tragédias mais devastadoras podem ser transformadas em fontes de propósito e impacto positivo quando canalizadas através de amor e determinação. Gabriel, agora uma criança saudável e feliz de 2 anos, crescia sabendo que sua vida estava conectada a algo muito maior que ele próprio. Ele havia sido salvo não apenas pela expertise médica de Maria, mas pelo amor incondicional que ela sentia por ele e pela memória da filha que havia perdido. Sua existência era uma celebração da capacidade humana de transformar perda em amor, tragédia em esperança
e dor pessoal em propósito coletivo. A mansão em Moema, que antes era fria e silenciosa, agora vibrava com vida, amor e propósito. Era um lar onde uma criança crescia cercada pelo amor de um pai dedicado e uma segunda mãe que o adorava, onde pesquisas médicas revolucionárias eram planejadas e onde cada dia trazia novas oportunidades de impactar positivamente a vida de outras famílias. Eduardo frequentemente refletia sobre como uma única tarde havia mudado tudo. Se ele não tivesse chegado em casa mais cedo naquele dia, se não tivesse visto Maria amamentando Gabriel, se tivesse reagido apenas com raiva sem dar oportunidade para explicações, nada disso teria acontecido. Gabriel poderia ter morrido de problemas cardíacos não diagnosticados. Maria continuaria trabalhando abaixo de sua qualificação, perdida em luto e desesperança. E milhares de bebês que foram salvos pelo Instituto nunca teriam tido essa chance. A lição mais profunda que Eduardo aprendeu foi sobre a importância de olhar além das aparências, de dar às pessoas oportunidades de contar suas histórias completas e de reconhecer que cada indivíduo carrega experiências, conhecimentos e potenciais que podem não ser imediatamente aparentes. Maria havia-lhe ensinado que verdadeira riqueza não se mede em dinheiro acumulado, mas em vidas positivamente impactadas e propósito de vida claramente definido. Maria, por sua vez, havia aprendido que mesmo as perdas mais devastadoras podem ser transformadas em fontes de força e propósito quando canalizadas adequadamente. A morte de Ana Clara continuava sendo uma dor que ela carregaria para sempre, mas agora era uma dor com significado, uma tragédia que havia sido transformada em motivação para salvar outras crianças e ajudar outras famílias. E Gabriel, embora ainda muito jovem para compreender completamente, crescia em um ambiente onde amor, propósito e impacto social eram valores fundamentais. Ele estava sendo preparado não apenas para uma vida de sucesso pessoal, mas para uma existência dedicada a fazer diferença no mundo, seguindo o exemplo de Eduardo e Maria. Naquele dia chuvoso de julho, quando Eduardo se assustou ao ver Maria amamentando Gabriel, nenhum deles poderia imaginar que aquele momento de mal-entendido se tornaria o catalisador para transformações que impactariam milhares de vidas ao redor do mundo. A decisão inesperada que Eduardo tomou, de ouvir a história completa de Maria antes de julgá-la, havia sido o primeiro passo em uma jornada que provaria que quando abrimos nossos corações e mentes para compreender verdadeiramente as pessoas ao nosso redor, podemos descobrir oportunidades extraordinárias de crescimento, propósito e impacto positivo que nunca imaginamos possíveis. A história de Eduardo, Maria e Gabriel se tornou uma inspiração para todos que a conheciam, demonstrando que é possível transformar mal-entendidos em compreensão, preconceitos em empatia, tragédias em propósito e perdas pessoais em legados que beneficiam toda a humanidade. Era uma prova viva de que o amor incondicional, a abertura para compreender o outro, e a determinação de transformar dor em propósito, podem criar milagres que impactam não apenas nossas próprias vidas, mas a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. E foi assim que um empresário milionário que se assustou ao ver a babá amamentando seu filho, acabou descobrindo que ela não era apenas uma babá, mas um anjo disfarçado que salvaria a vida de seu filho e transformaria para sempre sua compreensão sobre o que realmente importa na vida. Às vezes, os maiores presentes chegam até nós disfarçados de mal-entendidos, e as pessoas mais extraordinárias aparecem quando menos esperamos, ensinando-nos que julgar pela aparência pode nos fazer perder as oportunidades mais preciosas de nossa existência. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para mais histórias que vão emocionar e inspirar você.